Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 25. Quantos encontraram, digam amém. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que escutavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Amém? Podeis assentar. Nós queremos nesta noite estar compartilhando com os irmãos uma palavra reflexiva, baseada no texto que nós acabamos de destacar nesta noite. Eu costumo destacar e frisar que a profundidade do texto bíblico, quando é lido, é preciso ser compreendido e aprofundado para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. O versículo de número 25 está deixando bem claro que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ou hino a Deus. Pelo menos duas coisas Paulo e Silas naquele momento estavam fazendo. Primeira delas era orar. Paulo e Silas sabiam da importância, da necessidade de que todos os que servem a Deus precisam ter em suas vidas, ao se preocupar em manter uma vida de oração. Orar em todo o tempo, com súplicas. Orar é dialogar com Deus. Orar é falar com Deus. A segunda questão, a segunda coisa que Paulo e Silas faziam era cantar. A Bíblia diz que eles cantavam hinos a Deus.
Eles não haviam louvado apenas um hino a Deus, eles louvavam hinos a Deus. Isto em um momento que na ótica humana era um momento de extrema dificuldade. Para muitos poderia destacar esta situação como um momento de grande angústia, de grande tristeza, e para outros até um momento opressor, a ponto de quem não compreender os propósitos de Deus, poderia até mesmo aprofundar o seu entendimento em uma imensa depressão. Porque nós estamos falando a respeito de um acontecimento que se deu sobre a vida de dois homens de Deus, que não estão dentro do templo, eles não estavam em uma reunião, em um culto, eles não estavam em suas casas, eles não estavam a passeio. Esses dois homens estavam dentro de uma prisão. E mais claro ainda, o motivo deles estarem ali, inocentemente, sem causa, somente por ter expulsado o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação sobre o seu corpo, que usava e escravizava o corpo daquela jovem. E Paulo e Silas, enviados, direcionados por Deus, colocou um ponto final na escravidão que pesava sobre a vida daquela jovem. Assim eles se reuniram e colocaram Paulo e Silas naquela prisão. Eles se encontram agora diante de uma situação muito difícil, na ótica humana falando. Estavam em uma prisão de segurança máxima, em que na ótica humana era impossível escapar daquela prisão. Assim existem momentos na nossa vida que nos encontramos em algumas situações que parece que não tem saída. Adversidades, lutas, desertos que nos cercam, que tenta nos prensar contra a parede e tenta nos convencer de que Deus nos esqueceu, de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus virou as costas para nós, e às vezes chegam a indagar que Deus não está mais conosco em meio às batalhas da vida. Mas quando nós observamos estes acontecimentos, nós entendemos e compreendemos que Deus cria situações para manifestar o seu poder, para que o nome dele seja glorificado. Então eles estavam orando e cantavam hinos a Deus. Quando nós lemos esses dois aspectos, cabe sobre nós uma grande reflexão na nossa vida. Porque às vezes nós até destacamos que quando alguém está passando por lutas, por dificuldades, enfrentando problemas, é aí que a pessoa ora, é aí que a pessoa busca, é aí que a pessoa clama, mas nem todos agem desta forma. Existem lutas que são tão pesadas, existem adversidades que são tão grandes, que em vez de nós termos forças para dizer, agora eu vou buscar, porque eu estou enfrentando uma luta, agora eu vou buscar, porque eu estou enfrentando uma adversidade, acontece o oposto disso. Às vezes não temos forças nem sequer para orar, quanto mais para cantar hinos de louvor a Deus. Hino de louvor a Deus. Eu lembro que quando a Bíblia fala a respeito da luta, da adversidade, da provação que Jó enfrentou, e quando os amigos de Jó olhavam para ele
eles não tinham coragem de abrir a boca para soltar sequer uma palavra, porque eles presenciavam e tentavam imaginar tão imensa a dor que Jó estava sentindo. Então tem momentos que vai nos faltar palavras, vai nos faltar reação. Existem momentos na nossa vida que nós nem temos forças para orar e nem para cantar, mas eles estavam na prisão, perto da meia-noite. Eles decidem orar a Deus e cantar hinos de louvores a Deus. E enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam hinos a Deus, o texto destaca dizendo: e os outros presos os escutavam. Eles escutavam. Imagina se naquele momento eles estivessem murmurando, questionando. Imagine se naquele momento eles estivessem indagando a Deus: Senhor, estamos fazendo a tua obra, expulsamos o demônio de uma mulher no teu nome, e a recompensa que nós tivemos foi prisão, cadeia, sentença. Porque os presos que estavam em volta, não somente os que estavam na mesma cela de Paulo e Silas, mas os demais que estavam naquela prisão, eles escutavam, eles orando e cantando hinos a Deus. Agora, se os demais presos escutavam, imagine aquele que era o foco, o objetivo da oração e do louvor. Não entendi, bispo, vou lhe explicar. Imagina Deus, porque a oração era para Ele, era com Ele, o hino de louvor e adoração era para Ele. Imagina o Senhor olhando para a terra e vendo e ouvindo que havia dois homens que foram colocados dentro de uma prisão, e esta prisão era, na ótica humana, impossível que eles conseguissem sair de lá, e mesmo estando aprisionados, estes homens começam a orar, cantar hinos de louvor e adoração a Deus. Querido, isto move e moveu o coração de Deus, porque enquanto eles estavam orando e cantando os hinos de louvor a Deus, a Bíblia diz no versículo 26, e de repente sobreveio tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. De todos. E de repente, olha o que o texto frisa: e de repente. O que é que aconteceu de repente, bispo? Um grande terremoto. E é justamente sobre este grande terremoto, e de repente um terremoto, é que eu quero falar com os irmãos nessa noite. E de repente, um grande terremoto. De repente. Terremoto não tem como prever. Os países que têm as suas mais altas tecnologias, conhecimento, quando uma tempestade está para vir, eles não somente identificam, como colocam um nome na tempestade. Furacão fulano de tal, tempestade Ila, não sei o que, eles, traquina, não é assim? Eles até colocam um nome nas tempestades. Chega o alerta dizendo, dentro de poucas horas ou de poucos dias, está vindo uma grande tempestade que vai se aproximar do sul da Califórnia, e ali aquela população já começa uns a abandonar as suas casas, outros se abrigam nos porões, porque eles são advertidos quanto às tempestades que estão chegando. Agora terremoto é completamente diferente. Imagine se até num terremoto o camarada falar: não, vou para dentro do porão. É perigoso até dentro do porão, porque o terremoto não vem de cima para baixo, ele vem de baixo para cima. Treme a terra estremece quando um terremoto chega, mas o terremoto ele chega sem avisar,
Este terremoto ele chega foi o que o texto disse. De repente, sobreveio um tão grande terremoto. E eu compreendo que todas as vezes que a Bíblia cita a respeito de terremoto, é porque Deus tem um propósito depois ou durante o terremoto acontecer. Aleluias. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo de número 54, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aconteceu terremoto. Conversa, bispo. Lê aí, pastor Francisco, para nós. Pega aqui, Mário, esse microfone aqui. Mateus 27, versículo 54. Vamos ver o que aconteceu. Mateus, capítulo 27, versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ok. Então, quando o centurião e os que estavam ali observam que houve um terremoto, além disso, o dia se transformou em noite. O centurião cai de alto a baixo, reconhecendo verdadeiramente este era o Filho de Deus. Várias vezes eu já destaquei a respeito da fala do centurião, que se um de nós estivesse lá, pastor Hinaldo, nós teríamos que fazer o centurião refazer suas palavras. Diga novamente: verdadeiramente este era. Está enganado. Não é verdadeiramente ele era, porque ele ainda é e sempre será. Mas bispo morreu. Quando ele morreu, aconteceu terremoto. Diga assim para o seu irmão: quando Jesus morreu, aconteceu terremoto. Agora, olha aqui para mim. Se aconteceu terremoto quando ele morreu, quando ele ressuscitou, não poderia ter sido diferente. Vamos para a Bíblia? Mateus 28, versículo 2. Mateus 28, versículo 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Ok. Aquele que havia morrido acabara de ressuscitar. O anjo desceu, removeu a terra. O que aconteceu? Terremoto. Terremoto aconteceu. Que terremoto é sinal da presença, do manifestar da grandeza, do grande e poderoso Deus. Lê para nós, pastor Francisco, Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Prossegue o próximo versículo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ok. Então, o que o texto está dizendo? Nos últimos dias, estas coisas vão acontecer. Os sinais da vinda de Cristo. Mas isso é o princípio. O que vai acontecer? Terremoto. O que significa isso, pastor? O que significa isso, missionária Terezinha? O Senhor está dizendo: quando estiver próximo a minha volta, vai acontecer terremoto. E o que significa? O que interpreta? É Deus dizendo: eu estou chegando. Estou chegando. É sinais que Deus deixou e estabeleceu sobre a terra.
1 Samuel 14, 15. 1 Samuel 14, versículo 15. Olha o que aconteceu. Pode ler. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Ok. Quem fez a terra tremer? O grande Deus. Eles ficaram aterrorizados, espantados, porque o arraial estava tremendo. A terra tremeu, e eles concluem dizendo que era o tremor de Deus. Êxodo 19, versículo 18. Nós vamos resumir essa parte para você compreender a grandeza de Deus através dos terremotos. Êxodo 19, versículo 18. A Bíblia diz que o monte tremeu. Pode ler. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Ok. Irmãos, por que é que o monte tremeu? O texto fala claramente: porque o Senhor desceu como fogo. A presença de Deus faz com que as placas tectônicas se movimentem. A gente aprendeu isso na escola, na infância, a respeito das placas tectônicas, dos tremores de terra. Mas quando nós olhamos para o mundo espiritual, nós compreendemos que é o manifestado poder do grande Deus. Isaías 29, versículo 6. Aleluias. Isaías 29, versículo 6. Pode ler, pastor. Do Senhor dos exércitos serás visitada com trovões e com terremotos e grande ruído e com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Ok. Então, o Senhor visita através de quê? Terremotos. Manifestar do poder de Deus. Irmão, fique ligado na profundidade do texto para você entender. Todas as vezes, segundo a Bíblia, que teve terremoto, houve propósito de Deus. Nenhum terremoto que veio sobre a terra, segundo as sagradas escrituras, foram terremotos sem nenhum tipo de propósito. Até quando a família de Corá, os desobedientes, foram tragados sobre a terra se abalou, a terra tremeu, o chão se abriu e eles foram engolidos para baixo. Todas as vezes que houve terremoto, teve propósito de Deus. Estes terremotos acontecem de repente. De repente. Mas qual foi o propósito deste terremoto que aconteceu? Nós já vimos, eu mesmo já frisei, já preguei, já falei várias vezes a respeito deste terremoto, a respeito de Paulo e Silas, a respeito de à meia-noite o Senhor fazer com que a terra tremesse, e a gente sempre conclui dizendo: e o Senhor tirou Paulo e Silas daquela prisão, porque o propósito do terremoto foi balançar, sacudir a terra, para que as cadeias caíssem por terra, e Paulo e Silas saíssem ilesos daquela prisão. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, que vai muito, muito, muito mais além do que a gente podemos pensar e imaginar. Ou seja, não se finda somente na liberdade de Paulo e de Silas.
E qual foi o propósito deste terremoto, bispo? Salvar uma família. Repita assim comigo: o propósito do terremoto foi salvar uma família. Olha aqui para mim. Sério, bispo? Sim. A gente relê o texto, mas às vezes não paramos para compreender a profundidade do que Deus está querendo dizer. Então vamos lá, me explique, bispo, para que eu venha compreender. Observa que a Bíblia diz que quando a terra tremeu e as cadeias caíram, todos os presos saíram de suas, todos foram soltos, todos saíram de suas celas, de suas prisões. Eles foram soltos porque todas as cadeias caíram. Naquele momento, alguém entra em desespero. E quem é esse? O carcereiro. O desespero, pastor Hinaldo, do carcereiro foi tão grande que ele vai missionar a Terezinha, ele pega e bota a mão na espada, arranca a espada da Bahia para ceifar a sua própria vida. Aí naquele momento, quando se pede luz, Paulo diz: não faças tal, não faças tal. Em outras palavras, não tire a sua vida, não ceifa a sua vida, porque todos nós aqui estamos. Agora, que explicação é essa? Se todas as cadeias caíram por terra, todas as celas se abriram, todos saíram para fora das celas, mas não saíram para o lado de fora da prisão. Propósito de Deus. Vamos voltar um pouquinho no tempo para você entender. 2 homens dentro de uma prisão não estão desesperados, não estão angustiados, não estão tristes, não estão preocupados, não estão atribulados, porque me prova, bicho, como é que alguém está dentro de uma prisão de segurança máxima e começa a orar e cantar hino de louvores e adoração a Deus. Em outras palavras, eu imagino Paulo olhando para Silas, Silas olhando para Paulo, está dizendo: não podemos perder tempo, nem dentro da prisão. Se lá fora nós orava, se lá fora nós cantava, se lá fora nós adorava, aqui dentro não vai ser diferente. Enquanto Deus não envia a provisão para nos tirar, vamos orar, vamos cantar, vamos adorar ao Deus da Bíblia. Aleluias, aleluias. A sentença era para os 2, mas quem sentiu os sintomas foi o carcereiro. Porque geralmente, irmão, o camarada está preso. Eu não digo nada quando a pessoa já está acostumada com aquela vida. Para ele aquilo ali é uma diversão, um lazer, é ficar trancado, é ficar sendo alimentado lá dentro. Se acostuma com aquela vida. Mas para quem não é acostumado, o camarada entrou dentro da prisão, alguém tem que ir lá acalmar ele. Não, calma, a gente vai dar um jeito. Eu digo: pelo amor de Deus, reúne a família, junta tudo, vende meu carro, vende o que tiver, faz de tudo, levanta o dinheiro para pagar a fiança, para pagar o advogado, para me tirar daqui, porque eu temo, alguém vai me matar aqui dentro. O que pode acontecer? Preocupação. Mas eles não estavam preocupados, eles estavam orando e adorando a Deus. Por que, bispo? Porque o propósito de Deus era salvar uma família. Uma família. Olha a forma de Deus trabalhar. Naquele instante, quando Paulo diz: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém saiu, estamos todos aqui. O que acontece depois que Paulo diz isso? Ele, pedindo luz, saltou dentro e trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora disse: senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? O carcereiro junta eles consigo, tira para fora da prisão, e quando chega do lado de fora, o carcereiro diz: o que eu tenho que fazer para que eu seja salvo?
Observa a escrita do texto, missionária Terezinha. A pergunta do carcereiro foi a seguinte: o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele não está dizendo para nós, ele está dizendo para me salvar, para ele. Só que o propósito de Deus não era salvar somente o carcereiro, mas era salvar toda a sua casa. Eu quero ser profeta de Deus para profetizar nesta noite, direto do templo da MPD, para quem está no templo, para quem está em casa, para quem está no trabalho, para quem está na rua, para quem está lavando louça agora, para quem está lavando roupa, ouvindo esta palavra. Deus marcou este dia, esta hora, para te dizer que o propósito que Ele tem é para salvar a tua vida, mas não somente a tua vida, para salvar a tua família, para salvar a tua casa. Ninguém vai ficar de fora do projeto que Deus reservou, que Deus preparou para a sua história, diz o Deus da Bíblia. É por isso que o Raboni da Galileia está dizendo nessa noite: para pensar agora. Está entendendo por que o terremoto está acontecendo? Está entendendo por que as coisas estão difíceis? Está entendendo agora porque tu não tem forças, às vezes nem para prosseguir? O terremoto está chacoalhando, está balançando a tua estrutura física, a tua estrutura emocional. O terremoto está balançando a tua saúde, está mexendo no teu entendimento, mas através deste terremoto, Deus tem propósito para ser concluído, para a glória do seu nome. Eu imagino o Senhor dizendo assim: Paulo, ele fez uma pergunta, Paulo. Ele perguntou, Paulo, o que ele deve fazer para ele ser salvo. Mas diga para ele, Paulo, que o propósito que eu tenho através deste terremoto não é só com ele, mas é com a casa dele, é com a família dele. Ok, Senhor, então vou responder para ele. Aí Paulo responde para ele e diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Imagino que quando ele recebe: peraí, eu perguntei para mim, mas tem promessa, não é só para mim, tem também para minha casa. Ou seja, não é somente eu que poderei ser salvo, mas também toda a minha casa. Quer saber de uma coisa? Eu vou reunir vocês tudinho e nós vamos para onde? Vamos para a pousada? Vamos para o hotel? Não, nós vamos para minha casa. Eles pregaram a palavra do Senhor. Quando eles chegam na casa do carcereiro, reúne a família, todos estão reunidos, e eles começam a pregar a palavra do Senhor. E o texto diz: e todos os que estavam em sua casa. Olha a escrita do texto. E todos que estavam em sua casa, eles pregaram a palavra do Senhor. E a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Eu imagino que naquele dia, os parentes que chegaram na casa do carcereiro dizendo: está tendo um culto aqui, está tendo palavra, esses homens saíram da prisão, você trouxe eles para casa, o que está acontecendo? Aguenta aí, escute o que eles têm para dizer. E eles pregavam a palavra. Quando termina o sermão, eles todos se entregam a Cristo Jesus.
Quando terminam de ser todos entregues ao Senhor Jesus, eu imagino Paulo e Silas dizendo: ainda não acabou o quê? Agora vocês serão batizados. Aleluias. Ele e todos os seus. Aleluias. A conclusão é que houve salvação naquela casa. Houve salvação naquela casa. Mas antes de tudo isso, houve um grande terremoto. Um grande terremoto. Tem gente que está vivendo nos dias de hoje no meio de um grande terremoto. Tem pessoas que estão há dias, há meses, há anos enfrentando, vivenciando em meio a um terremoto. E as forças estão bem pouquinha, está se arrastando. E às vezes chega até questionar e perguntar a Deus: Senhor, até quando? Senhor, até quando esta terra vai ficar tremendo debaixo de meus pés? Até quando me encontrarei diante deste grande terremoto? Deus marcou esta noite para te dizer: até que o propósito de Deus seja concretizado na sua vida. Eclesiastes 3 diz que para tudo tem um propósito de Deus. Tempo de plantar e tem tempo de... Tudo tem um tempo de ter. O terremoto tem tempo de começar, mas também tem tempo de ter. O propósito do terremoto era salvar uma família. Diga para o seu irmão: o propósito do terremoto era salvar uma família. Imagina se o Deus da Bíblia naquele dia fosse explicar para Paulo e Silas: olha, Paulo e Silas, eu permiti vocês passar por aquela mulher, e ela começar a adivinhar, e ficar durante muitos dias dizendo: ei, tu é Paulo, o outro é Silas. Eu permiti que naquele momento você se enchesse da minha presença, voltasse a mulher e expulsasse aquele espírito maligno. Eu permiti que os homens levassem vocês para a prisão. Eu permiti. Foi eu que inspirei vocês com a minha presença, para que naquele momento vocês viessem orar e cantar hinos de louvores ao meu nome. Foi eu, Paulo, que permiti que enquanto vocês estivessem louvando, estavam adorando, estavam orando, foi eu que enviei um grande terremoto, foi eu que fiz as cadeias caírem por terra, foi eu, Paulo, que permiti que naquele momento aquele carcereiro entrasse em grande angústia e preocupação, a ponto de pensar em tirar a sua própria vida. Mas tudo isso, Paulo e Silas, em tudo isso eu tinha um propósito. Porque olhe para cá, se Paulo e Silas não tivessem sido presos, ou melhor, se o espírito maligno daquela jovem não tivesse sido expelido, Paulo e Silas não tinham ido para a prisão. E se Paulo e Silas não tivessem ido para aquela prisão, eles não teriam encontrado com aquele carcereiro. E se eles não tivessem encontrado com aquele carcereiro, eles não tinham concretizado o propósito de Deus na vida do carcereiro. Ou seja, quando Deus tem propósito a ser concretizado, Ele até permite que homens para dentro da prisão. Quando Deus tem propósito a ser concretizado, Ele permite que o terremoto venha abalar a terra. Quando Deus tem propósito a ser concretizado, Ele vai até o encontro do homem, Ele vai até o encontro da mulher para cumprir com suas promessas, porque através daquele acontecimento, o carcereiro e toda a casa do carcereiro, toda a sua família teve um encontro real e poderoso com Deus. Aquilo que está doendo hoje, aquilo que te faz sangrar hoje, aquilo que te faz chorar de tristeza hoje, amanhã vai fazer você sorrir, vai fazer você se alegrar, porque é um manifestado propósito e da grandeza de Deus. Deus está trabalhando e o propósito é: será salvo tu e a tua casa, será salvo tu e a tua... Ninguém vai ficar de fora deste propósito. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Deus permite os terremotos vir sobre a nossa vida. Às vezes o terremoto é uma carta de demissão. Às vezes o terremoto é um diagnóstico do médico. Às vezes o terremoto é uma porta que se fecha. São o manifestar, o trabalhar da presença de Deus na nossa vida. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Em tudo dai graça. Não importa a situação que você esteja passando, em tudo dai graça. Por quê, bispo? Porque todas as coisas cooperam para o bem do que ama Deus. Deus sabe trabalhar. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele sabe. Quando Ele decidir colocar um ponto final nesta prova, nesta ventania, neste terremoto, Ele vai colocar e ninguém vai poder impedir. Os discípulos passaram a noite inteira lutando para permanecer na embarcação, e com a embarcação em cima das águas, tirando água. E Jesus deitado na popa, com a cabeça sobre um travesseiro. Quando eles despertam, mestre, não se importa não, mestre. A gente está quase para afundar, o senhor está dormindo. Ele só disse: aquieta-te, vento. Cala-te. Repreendeu o vento e mandou o mar se calar, se aquietar. E o vento e o mar obedeceu. Quando conclui tudo, quando tudo se quieta, eles olham uns para os outros e dizem: mas espera aí, a gente já andou muito tempo com ele, já vi ele fazer muita coisa, mas eu já compreendi e concluí o quê? Eu não conheço ele de verdade. Eu pensei que eu conhecia, mas eu não conhecia. Mas por quê? Porque quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Querido, esse é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele sabe trabalhar. Se o vento e o mar lhe obedecem, se é Ele que controla e faz a terra tremer, imagina o que Ele pode fazer em nosso favor para nos dar a vitória. O segredo é não recuar, o segredo é não desistir, o segredo é perseverar na oração e na adoração, louvando e exaltando o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer, fica firme. Não desista, não se entrega, não recua. Você não pode parar, porque tem um propósito de Deus em ação, tem algo em prática na tua vida, e você não pode interromper ou tentar deter o que Deus tem a fazer na sua vida. Aleluia. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Não é uma coincidência. Deus reservou esta palavra para falar comigo, para falar com você. É o propósito de Deus que está sendo concretizado. Vai acontecer, conforme a direção, o manifestar e a vontade do Deus da Bíblia. E nós vamos cantar o hino da vitória. Nós não temos esse costume de dizer: prepara para cantar o hino da vitória, não é assim? Paulo e Silas já estavam cantando o hino da vitória antes mesmo da vitória chegar. A gente aprende que a gente pode cantar antes e também pode cantar durante e pode cantar depois. Porque tem gente que está esperando: eu estou com um hino lindo preparado, está lá guardado, pastor Francisco, mas eu só vou cantar depois que a vitória. Não, meu irmão, você pode cantar antes da vitória chegar, você pode cantar durante e você pode cantar depois. O segredo é adorar, é buscar, é confiar e acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir.
Vou liberar uma palavra profética. Diga assim para o seu irmão: o propósito de Deus é para salvar uma família, e esta família é a minha família e a tua família, porque o terremoto tinha o propósito de salvar uma família, uma casa, para a glória de Deus. Aleluias. Não será diferente na nossa vida, querido. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite. A tua palavra é viva, pura e eficaz e não volta vazia. Senhor, tem vidas que estão sendo alcançadas por esta palavra agora. Meu Deus, visita esta pessoa que está sendo alcançada por esta palavra agora, que devido ao terremoto que está enfrentando, já pensou até em tirar a própria vida. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó reservou este momento através desta palavra para te dizer: não faças tal, porque eu te amo, eu tenho propósito para ser cumprido na sua vida, e você vai vivenciar, vai testemunhar as grandezas de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa, sobre o teu esposo, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos. Deus vai fazer milagres acontecer para a glória do seu nome. Guarde esta palavra no seu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Nós já vamos terminar.